O curso de liderança possui o objetivo de habilitar os profissionais quanto aos principais conceitos atuais relacionados à competência de liderar. Para isso, abrange temas como habilidades de um líder, estilos de liderança, tipos de líderes, a conduta do líder, características, funções, importância da criatividade e do dinamismo, e muito mais. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu. Nessa aula você irá conhecer os aspectos a serem considerados para entender as características do líder do futuro. Além disso, daremos enfoque especial às funções do líder destinadas ao planejamento, direção e avaliação. Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de liderança. Estamos avançando em nosso curso. Continue se empenhando. Espero que tenha estudado bastante o conteúdo que aprendemos na aula passada. Agora vamos dar seguimento à nossa aula e começar a aprender assuntos novos. Na aula de hoje, vamos destacar os aspectos a serem considerados para responder à seguinte pergunta: quem é o líder do futuro? Pois bem, para podermos responder a essa questão, é necessário considerar que o mundo tem sofrido rápidas mudanças em todos os sentidos. Graças ao progresso da tecnologia, podemos notar alterações ocorridas em todos os campos, até mesmo na área empresarial. Entenda que ao citar o termo área empresarial, estamos nos referindo às empresas e o seu dia a dia. Vamos entender melhor a questão do avanço e da importância da tecnologia nos dias de hoje. Para que você consiga entender bem, considere o ambiente familiar, por exemplo. Hoje em dia é fácil notar como as crianças possuem extrema facilidade em lidar com equipamentos de alta tecnologia, ou como aprendem rapidamente um novo idioma. Pois então, precisamos considerar que essas crianças irão crescer e que em breve elas chegarão ao mercado de trabalho. Por isso, desde já é bastante relevante analisarmos como esses futuros profissionais serão recebidos, e muito mais do que isso, como liderá-los. Tenha em mente que é fundamental que os líderes do futuro estejam capacitados para desempenharem este trabalho. Dessa forma, é essencial que você entenda a seguinte ponderação: fique ligado, para liderar os futuros profissionais, os líderes do futuro devem dominar as novas tecnologias e lidar com o ser humano de maneira inteligente. Tendo todo esse contexto em mente, vamos destacar de forma mais detalhada as características do líder do futuro. Saiba que o líder do futuro possui grande habilidade técnica, com total domínio daquilo que faz, além de bastante facilidade em relacionar-se bem com as pessoas. Outra particularidade do líder do futuro é que a qualidade do seu trabalho não é determinada somente na liderança da equipe, mas em formar novos líderes. Assim, ele permite o crescimento de novos talentos em seu grupo e proporciona condições para que os colaboradores das equipes ampliem suas aptidões. Mais uma característica essencial para o líder do futuro na direção de sua equipe, e que já abordamos bastante ao longo do curso, é o poder de comunicação. Como já aprendemos, cabe ao líder transmitir à equipe as crenças e valores que a instituição pratica e também o rumo que o grupo deve seguir. Entenda que a consequência de uma boa comunicação será o comprometimento de todos no objetivo proposto.
Outro aspecto que certamente podemos destacar como um desafio do líder do futuro é estar em constante aprendizado. Dessa forma, é fundamental que você não deixe passar nenhuma chance de investir em seu conhecimento. Saiba que estar disposto a servir é um atributo que o líder deve ter em todos os tipos de casos. Para que as habilidades do líder se desenvolvam, é necessário justamente servir ao outro com modéstia, resolução e firmeza. Mas um grande desafio do líder do futuro é criar equipes que tenham uma excelente atuação. Para conseguir isso, deve identificar o quanto e como expor novos projetos à sua equipe e influenciar a carreira de seu liderado com exemplo e não com autoridade. Desse modo, o líder conseguirá que a sua equipe execute o que ele instruir, porque confiam nele e não por qualquer outra razão. Vale esclarecer que, ao empregar o termo líder do futuro, não estamos afirmando que irá aparecer um novo tipo de líder. Ou ainda que irá surgir um tipo de super-herói que resolverá todos os problemas associados à liderança. O que queremos afirmar é em relação ao profissional que será capaz de se adaptar aos novos tempos em que vivemos. Esse profissional irá conseguir harmonizar algumas das especificidades de líderes do passado com os novos critérios que a liderança exige nos dias atuais. Além de ser firme, o líder também precisa estar capacitado a trabalhar bem com outras pessoas e constituir diálogo tanto com os liderados como com os clientes. O líder deve ainda ser aberto à aprendizagem, obtendo novos conhecimentos frequentemente, sendo criativo e tendo a habilidade de sugerir novas ideias e as fazer acontecer. Pois bem, assim podemos conhecer as principais características que definem o líder do futuro. Tenha em mente que você deve se preparar para se tornar um deles. Para termos certeza de que você realmente entendeu esse tópico da aula, vamos fazer um exercício. Escolha quais as palavras corretas para completar a sentença exibida a seguir. Uma particularidade do líder do futuro é que a qualidade de seu trabalho não é determinada somente, mas em formar novos líderes, na liderança da equipe, em formar novos líderes, na execução das tarefas, na motivação da equipe, na execução das tarefas. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Parabéns, você realmente está prestando bastante atenção na aula. Pois bem, retomando nosso conteúdo, vamos voltar às explicações. Agora vamos abordar mais um importante assunto da aula de hoje, as funções do líder. No âmbito da liderança, podemos definir a palavra função como a ação natural, a atividade especial exercida pelo líder. Saiba que os pesquisadores da área listam diversas funções desempenhadas pelo líder. Porém, vamos destacar algumas das que são consideradas as mais importantes: o planejamento, a direção e a avaliação. Então, mãos à obra. Para começar, vamos abordar a função de planejamento. Clique em seu botão. Planejamento. Ao planejar, o líder projeta como será executado o trabalho da equipe e estabelece quais objetivos ou metas devem atingir em um determinado período de tempo. Entenda que o planejamento é indispensável para a organização e bons resultados das tarefas do grupo. Impedir que ocorra desperdício de tempo favorece o ganho de produtividade e constrói um ambiente de trabalho motivador. Antes de nos aprofundarmos nesse assunto, é importante que você se atente à seguinte ponderação. Fique ligado, elaborar um planejamento tem que ser um hábito para o líder.
Tendo essa informação em mente, entenda que isso não é uma tarefa fácil. Contudo, existem determinados passos simples que facilitam muito a elaboração de um planejamento. Então, vamos conhecê-los. O primeiro passo que o líder pode seguir para elaborar um planejamento é o descrever quais atividades a sua equipe deve executar. Com isso, torna-se mais fácil a visualização do trabalho a ser realizado, além de que o registro das atividades impede esquecimentos e também gera segurança à equipe. Essa lista de atividades também irá servir como um suporte durante a sua execução. Além disso, ela auxilia o líder e sua equipe a lidarem melhor com as urgências e imprevistos que podem ocorrer a qualquer hora. Entenda que com as atividades listadas se torna bem mais simples analisar o que precisa ou não ser efetuado. Outro ponto é definir o que é prioridade, a fim de impedir que ocorra perda de tempo ou desgaste por um investimento em aspectos que não são tão relevantes. Mais um passo essencial é o de estabelecer qual será o tempo de execução para cada tarefa e a data de entrega de cada trabalho. Por último, é de extrema importância seguir o planejamento. Essa questão é essencial, uma vez que isso irá impedir o acúmulo de serviços e, certamente, irá tornar o trabalho da equipe mais organizado e agradável. Contudo, é fundamental que você não se esqueça que o líder é um exemplo para o seu grupo. Desse modo, deve partir do líder a vontade de planejar a disciplina para executar o que foi definido e administrar adequadamente o tempo. Além disso, também é função do líder se esforçar para que o planejamento elaborado não se perca ao longo dos dias de trabalho. Pois bem, assim conhecemos os principais fatores relacionados à função do planejamento. Agora vamos destacar como deve ser efetuada outra função do líder, a direção da equipe. Então clique em seu botão. Direção da equipe. Como você já sabe, dirigir a sua equipe é mais uma das funções do líder. A finalidade dessa tarefa deve ser a de fazer com que os membros do seu grupo desenvolvam os seus talentos e executem excelentes serviços. E mais do que isso, fazer com que os seus liderados atinjam a maturidade profissional. Tenha em mente que cabe ao líder dirigir as ações dos membros de sua equipe. Entenda que estamos empregando o termo dirigir no sentido de que o líder irá instruir, encaminhar, mostrar a melhor direção a ser tomada e acompanhar a execução de uma atividade. Essa direção deve ser efetuada de uma maneira bastante responsável, uma vez que gera efeitos no resultado final das tarefas desempenhadas pela equipe. Vale ressaltar que neste processo de direção ou acompanhamento das tarefas do liderado, o líder deve ter atenção especial com a comunicação. Assim, busque fazer todo o possível para que suas instruções sejam claras e objetivas, a fim de facilitar o trabalho do seu liderado. É importante ter essa mesma atenção ao dar um feedback, que, como já aprendemos, é o retorno sobre as tarefas efetuadas aos membros do grupo. Antes de continuarmos com as explicações, vamos confirmar se você está compreendendo bem o conteúdo. Na próxima página, você verá uma frase e deverá clicar na alternativa que corresponde à resposta apropriada, se a informação é correta ou errada, ok? Vamos lá então. Ao planejar, o líder projeta como será executado o trabalho da equipe e estabelece quais objetivos ou metas devem atingir em um determinado período de tempo. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Ótimo, essa afirmação é mesmo correta, como aprendemos há pouco. Respondido o exercício, podemos partir para mais um conteúdo da nossa aula.
Agora vamos abordar a última das importantes funções executadas pelo líder que selecionamos, a avaliação. Então clique em seu botão. A avaliação. Pode ser que a palavra avaliação soe mal para você, pois ela pode remeter às técnicas avaliativas do passado, seja na escola ou em uma instituição empresarial. Esse tipo de avaliação era caracterizado por bastante pressão e demonstrava o fracasso das pessoas. Atualmente, vivenciamos um novo momento, e o líder pode e deve avaliar os funcionários da sua equipe sem que isso seja um peso para os dois lados. É importante que você entenda que a avaliação possui um objetivo bastante prático e benéfico para todos. Então vamos ver qual é o objetivo da avaliação. Através da avaliação, os membros da equipe conseguem descobrir como está a sua atuação, no que estão acertando e o que deve ser melhorado. Já o líder ganha a chance de estabelecer e seguir cuidadosamente as metas que o liderado deve alcançar, e, se for preciso, fazer correções na continuidade da tarefa. A avaliação também possibilita que o líder tenha acesso aos resultados das atividades executadas e consiga analisá-las melhor. Além disso, permite que o líder determine se é a ocasião adequada para efetuar treinamentos ou outras ações que proporcionem o desenvolvimento de cada um dos liderados ou do grupo como um todo. Saiba que essa avaliação pode ocorrer no dia a dia, de modo informal. Assim, o líder pode falar logo em seguida com o liderado. Vale destacar que essa conversa deve ser espontânea. Também é relevante que nela o líder consiga esclarecer e estimular a forma de agir que está adequada e orientar o liderado a melhorar no que for preciso. Em relação a isso, é importante destacar que o líder deve falar com os membros de sua equipe sempre em um ambiente particular. É muito importante que você fique atento a isso. Fique ligado, o líder não deve dar feedback em público, a não ser que seja para elogiar. Para falar sobre pontos fracos ou erros, deve-se falar a sós com a pessoa. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. O líder também pode optar por adotar outra forma de avaliação, que são aquelas agendadas para períodos determinados, e são formais. Em função disso, o líder precisa emitir relatórios e preencher formulários. As datas definidas para avaliação variam de acordo com a instituição. Contudo, todas as informações obtidas em algum momento serão empregadas para estabelecer uma análise mais completa quanto ao rendimento dos funcionários. Quando você, como líder, precisar conduzir uma reunião mais formal para avaliação, é fundamental que se prepare muito bem. Busque reunir o máximo de dados que lhe possibilite conhecer quais e como são as tarefas desempenhadas por esse membro da equipe. Também é importante que você estude antecipadamente como preencher os relatórios ou formulários para que não tenha nenhuma dificuldade ao trabalhar com essas ferramentas. Você deve estar preparado para falar e ouvir de forma que o feedback seja adequado. Também é importante atentar-se aos detalhes, como a hora, local e tempo da reunião. O líder deve esclarecer que o momento da avaliação não será para punição nem nada semelhante, mas sim uma chance de crescimento para o liderado. Já aprendemos que é responsabilidade do líder proporcionar o desenvolvimento de talentos. O líder deve mostrar quais são os pontos fracos e fortes dos membros da sua equipe e usar as ferramentas possíveis para apoiar e favorecer o desenvolvimento de seus liderados. Ao final da reunião de avaliação, é indicado permitir que o liderado esclareça possíveis dúvidas em relação ao que foi tratado ou até que exponha alguma discordância.
Encerradas as explicações, atente-se na próxima história que será apresentada, pois ela irá contribuir para a sua compreensão. Vamos logo com isso então. Preciso fazer essa avaliação bem rápido, pois tenho mais o que fazer. Só a estou fazendo porque a empresa diz que é obrigatório. Vou começar por ordem alfabética. Alice. Mas, senhor, a avaliação será na frente de todos. Sim, é mais rápido fazer isso de uma vez. Bem, pelas minhas anotações, você está demorando muito com a tarefa que deve fazer. Eu estou tendo dificuldade em um ponto. Até pedi ajuda ao senhor sobre isso. A minha filha, eu tenho mais o que fazer. Dê um jeito. Sua avaliação ficará negativa por causa disso. Mas, senhor João, eu tenho me esforçado. Não interessa. O que eu preciso é de resultados. Agora vamos ver, Bruno. O último projeto que você entregou está cheio de erros. Nossa, não aguento tanta gente incompetente. Acho que já avaliei todos. Então é isso. Podem ir. Não podemos tirar algumas dúvidas que ficaram, Sr. João. Não. Já disse tudo o que tinha para falar. Vocês têm que tratar de melhorar. Tchau. Tenho muita coisa para fazer ainda hoje. Muito interessante, não é mesmo? Mais uma vez, João demonstra que é um líder bastante ruim para a sua equipe. Com mais essa demonstração, encerramos mais uma aula do nosso curso. Espero que tenha aproveitado o seu conteúdo, pois ela foi repleta de conhecimentos. Nessa aula, você estudou sobre os aspectos a serem considerados para responder à seguinte questão: quem é o líder do futuro? Também aprendeu sobre as funções do líder destinadas ao planejamento, direção e avaliação. Dedique-se bastante ao estudo dessa aula para que o seu aprendizado tenha qualidade. Lembre-se que já passamos da metade do curso. Até a próxima aula. Olá! Que bom vê-lo novamente. Em nossa sexta aula, conhecemos os aspectos a serem considerados para entender as características do líder do futuro. Além disso, vimos sobre as funções do líder destinadas ao planejamento, direção e avaliação. Não deixe de estudar. Nos vemos na próxima. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.